Seja muito bem-vindo a mais um Arradcast, um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo sobre a carreira de manipulador de imagens e pós-produção, e para esse bate-papo, a gente chamou aqui Ramon Saroldi, artista de pós-produção na Light Farm Brasil. Eu sou Júlio de Carvalho. E eu sou o Ramon Saroldi. Ramon, seja muito bem-vindo ao podcast, cara. Agradeço a sua presença aqui e por você parar um tempinho pra falar com a gente. Tava me devendo vir aqui, cara. É verdade. Eu que agradeço o convite. Vai ser bem bacana esse papo. Ramon tem mais de 15 anos de experiência na área, já passou por grandes estúdios no mercado carioca, como Casa 13, Platino, FMD, Casa de Criação, Sigus Fly, Manipula, Estúdio Ícone e atualmente está na Light Farm Brasil, onde atua desde janeiro de 2016. Tempo pra caramba, quase 20 anos aí de experiência. É isso. Agora a gente vai pro recado da semana e daqui a 2 minutinhos a gente volta, não sai daí não, que já a gente tá voltando. Muito bem, Unhiders. Vamos para mais um recado da semana aqui no Unhidecast. E essa semana, você que curte a área de composição e pós-produção, não deixe de conferir o curso do nosso convidado de hoje do Unhidecast, o Ramon Saroldi, que ensina as técnicas que ele utiliza profissionalmente no dia a dia para criar imagens incríveis. Corre lá para o nosso site e aproveita para conferir todo o nosso conteúdo voltado para Photoshop para você ficar fera de uma vez. Se liga nisso. Hoje é o último dia para você aproveitar a nossa promoção Relâmpago. Todo o nosso site está com 15% de desconto, mas é só até hoje, o dia que esse Unhidecast saiu, 17 de setembro de 2021. Não perde essa oportunidade de um descontaço. Vai lá e assina um dos nossos planos para aprender muito com a gente. Falando em aprender muito, você sabe que a melhor forma de aprender é praticando, como a gente sempre fala aqui no Unhidecast. E é por isso que criamos o Unhide Contest, para estimular todos os artistas da nossa comunidade a criarem e aumentarem seus portfólios. O tema desse mês é Civilizações Antigas. Qualquer arte digital tá valendo e você ainda concorre a prêmios incríveis. Os prêmios estão muito, muito bons, gente. Dá uma olhada no nosso site para saber mais e participar. E agora, a gente vai de volta para mais um episódio de Unhidecast. De volta para o nosso episódio, galera. Ramon, faz uma introdução aí da sua carreira, faz um resuminho desses 20 anos, como é que você começou. Cara, a gente se conheceu através de uma pessoa que você conhecia na época que eu dava aula num curso no Rio de Janeiro. A gente trocava conversa, assim, tipo, fulano tá fazendo curso de Photoshop, o que você recomenda? Você lembra disso? Cara, eu vou te falar, pra ser sincero, que eu não lembro. A gente teve várias fases que a gente quase se encontrou. Eu trabalhava de barman, você ia na DDK. Pode crer. Caraca, é vida ovo, né, do né, Rio cara? De Janeiro, onde todo mundo se conhece e ao mesmo tempo não se conhece. 5 graus de separação na vida real. Acho que no Rio são 3, cara. Faz um resumo aí pra galera da sua carreira, como é que você chegou a trabalhar com isso? Mas então, o que aconteceu tentando resumir já esses quase 20 anos foi o seguinte, eu tentei fazer um curso técnico, né, na minha adolescência, no Cefet, né, iniciei mecânica, mas eu não curti muito, né, o curso, não curti muito essa área. Aí larguei o curso e tal, terminei o ensino médio e decidi que eu ia ir pra área do design, né? Uhum. Aí fiz vestibular pra desenho industrial, só que acabou que eu não passei, né? E na época a gente não tinha uma condição, assim, muito boa, e aí meu pai falou, bom, beleza, não passou, acontece, se você quiser tentar de novo ano que vem tudo bem, mas, né, não vai poder ficar coçando aí um ano não, vai ter que trabalhar. Sei como é que é. Aí, e ele nessa época, o meu pai, ele trabalhou muitos anos em agência, né, fazendo layout mesmo, ilustração e tudo mais. Um adendo importante, pra quem não sabe, o pai do Ramon é um ilustrador sinistro. Eu vou deixar o portfólio dele aqui nos links. Júlio Zartos, pra quem quiser. Meu xará. E ele tinha começado uma sociedade com um fotógrafo que também estava começando um estúdio, né, que era o Casa 13, né, no caso, esse primeiro que eu trabalhei. E ele falou assim, cara, se tu quiser, tem o estúdio lá, entendeu? Eu não sabia fazer nada na época, né? Assim, já desenhava, mas nada profissional. Então, assim, eu nem comecei no estúdio como artista, né? Eu comecei como office boy, na verdade. Uhum. Então eu ganhava uma ajudinha de custo, não era era menos que um salário mínimo na época,
E eu fazia aquele trabalhinho de ir para banco, né? Para lançar cheque, fazer depósito, ia nas agências levar nota, ou levar... Na época ainda se usava muito DVD, né? Para levar os trabalhos, porque a internet não era tão boa como é hoje em dia, então você tinha que levar fisicamente, ou pendrive, ou um DVD. E quando rolava um tempinho livre, cara, eu comecei a aprender, comecei a fazer umas assistências de fotografia, né? Comecei a entender como é que funcionava, aí pegava um Photoshop lá quando dava, aí aprendi a recortar. A primeira coisa que eu aprendi a fazer foi recorte, né? Foi PF. E aos poucos eu fui parando de fazer o serviço de office, né? Eu fui começando a pegar o trabalhinho dentro lá do estúdio mesmo, fazendo PF, depois começando a fazer os primeiros retoques, até fazer as primeiras montagens, etc, etc. E até eu virar um funcionário do estúdio, né, como manipulador, assim, no início, né, bem juniorzão mesmo. E a partir daí as oportunidades foram aparecendo, né, eu fui chamado para fazer um estágio lá na Platino, onde eu conheci o Miltinho, por exemplo, na época, o Milton e a Helena. Na verdade, a Helena foi comigo, né, para esse estágio lá na Platino, que ela também começou lá na Casa 13 comigo. E aí depois eu trabalhei na Casa da Criação, que era uma agência de publicidade que tinha ali em Botafogo, já sendo o manipulador de imagem da agência, né? Da Casa da Criação eu fui para Sigos. Fiquei 2 anos e pouco assim na Sigos, foi muito legal, porque eu trabalhei com uma galera que hoje tá espalhada no mercado, assim, e só gente de altíssimo nível, assim. Só para ter uma ideia, eu trabalhei com lendas como o Flávio Mac, Fernando Royle, Fabiano, o Alan Camilo, Fabrício Moraes, sabe? Só galera assim, tipo, Luciana Fim, tem uma galera que tá... Pô, Gaveta, cara. Trabalhei com Gaveta. Caramba. Entendeu? Então, assim, foi uma época muito maneira. E da Sigos eu recebi uma proposta pra Manipula, que era um estúdio que tava começando e tava bombando, assim, na época. Era um estúdio pequenininho que cresceu pra caramba. Foi quando eu conheci o Marcel, que ele tava lá também. A gente começou a trabalhar junto, a gente era quase um duplo, assim, né, de manip. Eu e ele, e tinha o Léo, que era o nosso gerente de manip, né, que era um dos sócios lá do estúdio. Éramos nós 3 na parte da manipulação e, cara, a gente ralou lá, trabalhou muito, fez muita parada maneira. E aí, foi na época da Manipula que eu quis... como eu tinha muito esse lance da faculdade, né, que eu não tinha passado, né, eu sempre tive essa parada de como se fosse uma parte incompleta, né, da minha vida, né? E aí eu fiz um vestibular em 2013 para comunicação, né? Eu passei para a UFRJ e aí eu fui tentei botar a turma da noite, que foi a maior mentira da faculdade, porque a turma da noite começava às 4h40 da tarde. Aí o que eu fiz? Eu tava começando a pegar uns freelas grandes, assim, nessa época, e aí eu resolvi sair do trabalho, pedir demissão. Foi uma doideira, assim. Eu já já tinha saído da casa do meu pai, né? Já morava sozinho. E eu dei a doida, assim, de caraca, eu vou focar na faculdade e me sustentar com freela, né? E aí, cara, eu não conseguia, porque casou de eu ter eu peguei um freela grandão, assim, tipo, meses de trabalho, e que ia me segurar também vários meses, por isso que eu tava com essa confiança, né, pra me demitir. Só que rolou que o cliente, no meio do trabalho, ele deu pra trás, aí só quis pagar até onde tinha ido, não queria pagar o trabalho inteiro. Nossa. Aí, cara, foi muita discussão, porque eu não aceitei. Eu falei, não, eu quero receber o job, porque eu já tinha quase terminado, sabe? Eu já tinha entregado uma parte, mas ainda estava trabalhando nas outras, mas já tinha quase terminado o trabalho todo. E eu tinha chamado gente para trabalhar comigo, porque era um trabalho muito grande, então eu tinha que pagar o cara, tinha que, sabe? Meus custos também. E só que no fim das contas eu consegui receber tudo, mas eu demorei 3 meses para receber. Caraca, mano. E aí eu fiquei foi um momento complicado, assim, né? Porque eu tinha pedido demissão, né? E aí surgiu o Paulo da Ícone, cara, que caiu do céu, assim. Foi uma parada muito doida, assim, né? Tipo, eu falei assim, cara, fudeu, vou ter que começar a bater na porta dos estúdios. Aí, bum, do nada o Paulo me
me mandam uma mensagem. Eu já conheci o Paulo, né? Que o Paulo trabalhou com a galera da Sigos, então assim, eu já conhecia ele, mas a gente nunca tinha trocado uma ideia mais a fundo e tal. Aí ele me chamou, pô, a gente trocou uma ideia e eu comecei a trabalhar lá. E o curioso disso tudo é que desde da Casa da Criação, todos, menos a Manipula, né? Todos os outros trabalhos que eu fui, inclusive a Light Farm, quem me levou foi a Helena. Isso foi uma coisa muito doida. Porque assim, a Helena, ela foi trabalhar na Casa da Criação antes de mim, aí ela saiu e me indicou. Aí eu fui pra Casa da Criação. Aí ela foi pra Sigos, aí ela saiu da Sigos e ela me indicou. Aí eu fui pra Sigos. Sacou? Tipo, aí ela trabalhou na Ícone, aí ela saiu e me indicou. Aí o Paulo me chamou. E depois... É a esposa do Caio Monteiro, não é? Isso, exatamente. E aí depois ela foi ser sócia da Light Farm, né? E também foi ela que me chamou pra freelar. Porque na época que eu tava na Ícone, foi quando teve a crise, foi ali final de 2000 e... Foi 2014, 2015, começou aquela crise lá, não sei se tu lembra que o mercado deu uma parada, aí o Paulo tava muito inseguro, e aí ele me chamou um dia e falou assim, cara, não vou conseguir te manter, e aí, pô, ano que vem, isso foi foi outubro de 2015. Aí ele, pô, se ano que vem as coisas melhorarem, eu falo contigo de novo e tal. E aí, beleza. Aí, porra, a mesma coisa, né? Fui pego com a calça riada e morando, né? Tendo que arcar com os meus custos todos, não sei o quê. Aí foram 2 meses, assim, de desespero. Até que em dezembro a Helena falou comigo, cara, tem um freela aqui na Light Farm, tu quer? Eu quero agora, posso ir? Eu já tô botando a roupa, né? Aí fui, aí fiz esse freela. Aí eles falaram, pô, então, a gente tá com muita demanda, você topa freelar o mês de janeiro? Aí passou, né, ano novo, Natal, ano novo, aí quando foi em janeiro, eu fechei um mês com eles, né, pra freelar. Aí quando acabou o mês, eles me contrataram. Eu fui contratado exatamente no dia 1º de fevereiro. E tô lá até hoje. Mas foi essa doideira. Mas, cara, eu vou te falar, apesar dos sustos, assim, e de tudo isso, né, eu sou muito grato por todos os lugares que eu passei, as pessoas que eu conheci, as experiências que eu tive, porque até hoje isso é uma coisa que eu trago comigo, assim, sabe? Dessa galera. E agora mesmo esse final de semana mesmo, eu peguei um freela com o Ciro, que foi um cara que eu trampei lá na Sigos, sabe? Então a gente tem muito contato com essa galera, e é muito bom ver o pessoal, cada um num canto, né? Tipo, a galera no Canadá, outra galera que foi pra Europa, assim, então é muito maneiro ver isso e tá nessa doideira aí, né? Que é o mercado de pós-produção e publicidade. Vamos começar essa batina de pergunta aqui, que tem um monte de pergunta, porque, cara, você é o primeiro manipulador e pós-produtor aqui, entendeu? Tipo, vou descascar tudo que vai descascar em você, cara. Pode vir, incrível, vambora. Durante 2 anos, o Radcast já fez 2 anos, vai fazer 2 anos. Gabriel me corrige aí, mas eu acho que vai fazer 2 anos. Eu acho que tem isso aí por aí também. Acho que vai fazer 2 anos. Eu ainda não tenho 2 anos de Unhide, mas acho que vai fazer 2 anos. Acho que faz agora em outubro, deve fazer em outubro, novembro. É porque esse período da pandemia foi meio doido, né? Que a gente perdeu a noção do tempo, né? Oi, cara, 2020 não acabou. 2020 não acabou. Não teve carnaval ano passado. Sim. Não teve esse ano, né? Ano passado teve, esse ano que não teve. Não teve. Tá vendo? É isso que deixa a gente doido. A gente perde a... Não sai de casa pra nada, cara. Eu tô desesperado já. Acaba lá, o coronavírus tá chatão, cara. Já deu, né? A gente já entendeu. Quer dizer, na verdade, o problema é esse. A gente ainda não entendeu, né? A galera não entendeu ainda. Não entendeu. Eu queria saber, explica pra gente, você passou por todos esses estúdios e ao que parece, todos eles têm uma coisa em comum, eles precisam de um artista de pós-produção e manipulação de imagem. O que faz um artista de pós-produção? O que é ele numa produção? Eu acho até uma coisa engraçada, porque quando eu comecei a trabalhar, a gente ainda nem tinha a gente nem usava esse termo de pós-produção. Isso foi uma coisa até recente. No início a gente falava muito manipulador de imagem. Manipulador, né? Porque, assim... não deixa de ser uma profissão recente na questão do digital, né? Porque apesar do Photoshop já ter 30 anos, se eu não me engano, ele começou
forte mesmo, assim, na publicidade, mais ou menos nos anos 2000, né? Pegar de jeito. Porque até então, ainda tinha o processo... porque o que acontece? O Photoshop, ele começou a vingar mesmo quando a fotografia digital, ela começou a bater de frente com a fotografia analógica, que foi ali no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Porque até então, inclusive no início dos anos 2000, ainda tinha muita foto que era escaneada de croma, de médio formato, entendeu? Porque... Mas isso pra publicidade? Pra publicidade, exatamente. Tanto que, por exemplo, tem o estúdio do Léo Vilela, né, a Platino, ele foi um dos primeiros caras a investir no digital aqui no Brasil. Tanto que ele dominou o mercado no início dos anos 2000, porque ele foi o cara que pensou fora do analógico primeiro, entendeu? E depois a galera veio atrás, né? Então, o que acontece? Para publicidade, sempre teve esse lance da perfeição, né? Da busca da perfeição. Então, as imagens, elas precisam, assim, elas têm que ser reais, né? Mas elas têm que ser quase sempre perfeitas. Então, não pode ter amassado, não pode ter sujeirinha, não pode ter imperfeição de pele, o cabelo tem que estar sempre certinho. E você fazer isso sem ter que retocar é quase impossível, assim. Por melhor que seja a sua produção na hora da foto, né? De você tentar deixar tudo o mais bonito possível, isso é muito difícil, né? Beira o impossível mesmo, né? Então, criou-se essa demanda por, né, corrigir esses errinhos. E logo isso se tornou também montar as coisas, porque percebeu que você tinha uma ferramenta ali que você poderia não só limpar e cuidar das imperfeições, mas você também podia fazer montagens e você podia fazer integrações cada vez mais complexas e imagens cada vez mais incríveis e fantásticas, né? Extrapolando a criatividade, assim, da cena de publicidade. Tanto que a gente viu um crescimento criativo muito grande nessa época, assim, né? Visualmente falando, né? Porque você começou a ter muitas opções, muitas possibilidades, né? O Photoshop abriu um leque de possibilidades muito grande. E essa que foi a demanda que criou a produção do artista de pós-produção, né? Que antigamente era chamado de manipulador de imagem. Não sei se eu respondi. O que esse cara, ele faz numa... Por exemplo, olha, vamos lá. Eu sou uma pessoa que quero uma fotomontagem. E eu preciso saber o que você precisa para fazer a sua imagem final. Vou dar um exemplo aqui prático. O Eris fez uma arte com você do Dragon Ball. Na verdade, ele fez o cartaz ilustrado, né? E eu achei a ideia muito boa, porque sempre gostei muito de Dragon Ball, quando mais novo e tal. E eu tenho um filho pequeno, né? Tipo, a minha esposa é fotógrafa. E a gente falou assim, pô, vamos pegar essa ilustração do Eris e vamos transformar ela numa foto? Aí a gente, né, tipo, ela fez a roupa. Sabe? Isso eu quero saber. Qual é a construção dessa imagem? Como é que isso funciona? Cara, e onde entrou o seu trabalho nisso? Então, a gente fez assim. Ela costurou a roupa, tá? Caramba! Aí a gente pegou ele, botou... a gente morava numa casa que tinha a janela da sala era grandona, então entrava muita luz assim. A gente botou ele ali pra ter aquela iluminação forte mesmo de sol, né, pra gente ter um recorte dele bonito, com o fundo, mas assim, foi uma coisa muito caseira, a gente só usou luz natural, não botou nem um fundo infinito, nada, e aí eu peguei a foto dele, cara, recortei, o Eris ainda fez pra mim duas coisas em 3D, que foi o rabo, né, e o cabelo, pra fazer aquele cabelo de Goku, né, e o rabo dele. E aí eu comecei a mesclar as coisas, né? Eu fiz o meu filho segurando uma bolinha e depois eu transformei essa bola numa esfera do dragão. Ele estava segurando um cabo de vassoura de criança, daquelas vassourinhas pequenas. Eu transformei esse cabo no bastão do Goku, né? E montei aquele fundo, cara. Fui pesquisando foto até achar umas fotos que batiam um pouco com o cenário que o Eris fez, né? Que é aquele cenário bem característico, né, do Dragon Ball, daquelas montanhas com, né, as montanhas de pedra mais amarelada, com o verde em cima e tal. E aí foi montando, cara. Foram algumas imagens, assim, pra chegar naquele resultado.
E fui montando e batendo sempre, usando a ilustração do Eris como referência de cor, né? De ambientação e tal. E foi isso. Então, no caso, assim, é mais fácil criar em cima quando você já participa desse processo de a luz tem que ser assim, melhor pra mesclar. Porque eu trabalhei num estúdio durante alguns meses, como concept art, e, cara, eu vi que a galera de pós-produção tem um trabalho absurdo até na hora de montar a cena, tipo assim, tiro esse fundo que é muito claro, que a pessoa tá na frente de um fundo verde muito claro e vai ser horrível pra recortar o cabelo, sabe? Essas coisas assim. Então, é mais fácil trabalhar junto na produção pra que após essas coisas de recorte e fusão, com certeza, seja mais de boa, né? O ideal, o mundo ideal da pós é você ter controle de todos os processos. Uhum. Desde a ideia inicial até o concept art, até a produção da foto. De preferência, nem usar banco de imagem, fotografar tudo que você vai usar. Mas isso é muito difícil, assim. Sei lá, eu devo contar nas duas mãos, nesses meus quase 20 anos aí de experiência, que eu tive a oportunidade de trabalhar no mundo ideal dessa forma, onde todos os assets que eu usei foram produzidos para a imagem que eu ia construir, e sabe, não tive que usar nada de banco de imagem, entendeu? É muito difícil você conseguir fazer isso, porque é muito custoso, né? Uhum. A gente fica muito limitado em relação ao custo de produzir as coisas. É porque isso também foi uma coisa que o Photoshop fez, né? Foi reduzir custos. Sim. Né? Porque você tinha como... Antigamente você não podia, né? Você não tinha como fazer... você não tinha banco de imagem como a gente tem hoje, e você escolher um trilhão de céus diferentes com fundos e só pegar ali e montar, né? Você tinha ou que fotografar ou comprar diretamente com o fotógrafo para fazer uma montagem que era colagem mesmo, né? E que não ficava tão bom. Né? E o Photoshop permitiu fazer isso, então... Não, você tá falando de banco de imagem, cara, é uma parada surreal, porque antigamente, se você quisesse uma imagem de alta resolução de um castelo francês, era comprar de alguém que tinha tirado foto e o cara te enviava o DVD, ou você tem que ir na França tirar. Isso, exatamente. Hoje em dia é Gumroad, você compra $5 no Gumroad. Tem um pack lá de 500 fotos. Eu lembro que nesse estúdio que eu trabalhei, assim, toda foto vinha... Tinha sempre uma foto bizarra, mas o pessoal sempre chorava, era alguém com o cabelo no sol, que tem aqueles... Tipo um highlight no cabelo, que o cabelo fica voando, né? A borda do cabelo. E num fundo muito claro, verde. Aí a pessoa, não, pelo amor de Deus. todo mundo, pelo amor de Deus, não aguento mais. E aí tinha que recortar, assim, 60 fotos que tava assim. Nossa, já peguei muito trabalho ruim, assim, cara, nesse sentido. Faz parte, não tem jeito. O que eu percebo, tô percebendo, assim, acompanha a galera de pós, como o Milton, o Hugo, o Jales e você, eu vejo que a maioria de vocês ou é fotógrafo ou entende bastante fotografia. Pra ser um artista bom de pós, tem que saber fotografar? Tem que não, mas, cara, é um puta diferencial. Assim como também saber desenhar. Sério? Não é uma coisa que precisa... porque, assim, a fotografia, você saber um pouco de fotografia vai te ajudar muito não só em questões técnicas, por exemplo, de lente, na hora que você vai fazer uma composição com diferentes fotos, né? Porque, se tu vai pegar uma pessoa que foi fotografada numa lente, sei lá, numa 120 e botar na mesma foto que uma pessoa que foi fotografada com a 35, elas vão estar muito distorcidas entre elas, vai ficar, não vai pegar, entendeu? E se você não tem noção de fotografia, você não vai sacar esse tipo de coisa, né? E entre outras coisas também, né? Porque se você sabe fotografia, você já tem um olhar para compor a cena, porque você tá sempre olhando as coisas como se fossem um frame, né? Então isso ajuda muito na composição. E a ilustração, cara, ajuda muito com duas coisas essenciais para mim, que é balanço das cores na sua imagem e luz. Né, iluminação, saber destacar o que você quer destacar, esconder o que você quer esconder. A ilustração ajuda muito nessas duas coisas. Entre outras coisas também, mas assim, principalmente eu acho que nessas duas coisas, assim. Mas ilustração, você tá falando de ilustração de quê? Não, eu tô falando de saber ilustração pra manipular, entendeu? Não entendi.
É que você perguntou se precisa saber fotografia para manipular bem. Eu falei que tanto fotografia quanto ilustração são duas coisas que são Sim, sim. muito boas de saber. Ilustração é mais aberta. Ilustração você fala mais ou menos o quê? É algum estilo de ilustração? Alguma composição de ilustração? Não, você saber ilustrar. É porque tem gente que trabalha com pós e não desenha. Eu tô falando que você saber desenhar é um plus, sim, é uma coisa a mais, é uma coisa que vai ajudar. Porque você vai ter certas noções que você saber desenhar, saber ilustrar, vão te dar, que vão te ajudar na manipulação, entendeu? Noções artísticas que vão te ajudar, né? Exato. Sim. Eu lembro que uma das manipulações que eu vi que me deixou de boca aberta, eu não sei quem fez, eu não sei se foi aqui no Brasil, mas eu acho que sim, que eram as princesas, uma era Branca de Neve num beco, com os ratos, e aí tinha outra da Cinderela, tinha as princesas, e eu fiquei, cara, era absurdo, porque era ilustrado, só que era todo composto, assim, todo montado, né, manipulado. E eu fiquei assim, caramba... Esse da Branca de Neve é lá da Light Farm, se eu não me engano, quem fez foi a Helena. Esse é da Light Farm? O da Branca de Neve, sim. O da Cinderela, eu não sei qual que é. Eu acho que eu nunca vi. Mas esse da Branca de Neve, eu sei qual que é, exatamente o que você tá falando. Sabe qual é? Sei. Vou procurar o link aqui, vou colocar. Acho que se você procurar no site da Light Farm, tu acha. Vou procurar e vou colocar aqui pra galera. Esse foi um dos primeiros trabalhos da Light Farm Brasil. Caramba, essa é surreal. Tá vendo, gente? Olha só. Aí, coincidência da vida. Eu tenho percebido que você e outros artistas de pós-produção, inclusive eu fiquei de boca aberta quando eu vi o seu trabalho, eu vi um making-off de um trabalho que você fez recentemente pela Light Farm. E eu tenho percebido que vocês que fazem pós estão aprendendo 3D. O Milton tem postado alguns 3D que ele fez. Isso é um passo na carreira necessário para todos os artistas de pós-produção? Ou é uma escolha pessoal? Eu acho que qualquer pessoa que faz pós, que quiser aprender 3D, ela só vai abrir portas, não vai fechar. Mas eu também conheço diversos artistas de pós que estão super estabelecidos no mercado e não fazem nada de 3D. Então, assim como a fotografia, eu não acho que é uma coisa que seja necessária, mas eu acho que é algo que vai te ajudar e vai te deixar livre para você poder acrescentar coisas que você não conseguiria sozinho se você não soubesse 3D. Por exemplo, já aconteceu diversas vezes de eu precisar de um asset específico numa pós que eu tô fazendo, numa composição que eu tô fazendo. A equipe de 3D tá toda ferrada, entendeu? E eu falar assim, não, beleza, eu vou pegar e vou fazer, sabe? E se eu não soubesse um pouco de 3D, eu não poderia fazer, entendeu? Sim. E assim, também, pra quem trabalha de freela, cara, isso é uma mão na roda muito, muito grande, porque hoje em dia eu basicamente é muito difícil pegar um freela de pós que não tenha 3D incluído. Caramba. E assim, é sempre uma coisinha ou outra de 3D com uma pós junta. Então assim, eu saber 3D me ajudou muito também em relação a freela, assim. Então eu super indico, assim, cara, se você quer aprender 3D, só vai ajudar, não vai atrapalhar em nada. E é um mercado que não vê sinais de saturação, assim. Pelo menos tá sempre se precisando de cada vez mais de mais artistas, né? Então é diferente até da pós-produção, que apesar de ter pouco artista bom de pós-produção, né? Assim, eu não digo nem pouco artista bom, cara, pouco artista, porque eu mesmo não conheço muita gente. Acho que se eu parar pra pensar, eu devo conhecer uns 10 ou 15 artistas de pós-produção. Eu devo conhecer, sei lá, uns 50 de 3D, a título de comparação, sabe? O 3D é muito maior, assim, nesse sentido. Sim. Também porque ele abrange muito mais coisa, né? Você falou agora, cara, eu realmente acho que eu não conheço muita gente de pós, não. Eu tô tentando ver aqui, eu acho que eu conheço por aí, uns 15, 20, no máximo 20. No máximo 20, Caramba, verdade. Mas isso casa com uma pergunta que eu queria saber. O mercado de pós, ele é grande? Necessita-se de artista de pós-produção? Mais ou menos. Eu não posso falar muito do mercado fora, tá? Mas o mercado brasileiro, ele não é um mercado muito aquecido, assim, pra pós, não. Você sempre vai ter demanda de pós, tá? Mas a demanda que é grande aqui é uma demanda para fazer coisas muito simples. Então, assim, não vai ser... É melhor se você for ou um designer que sabe fazer pós, ou um cara de
de ilustração que sabe fazer um pouco de pós, porque você pode agregar isso ao seu trabalho, né? Agora, aquela demanda para um artista de pós high-end mesmo, entendeu? Que vai tocar campanhas de alto nível, né, etc. Esse mercado ele é bem restrito, assim. Talvez seja até por isso que tenham poucos artistas, porque não é um mercado que enche muitos olhos e não é fácil, né, também. A galera tem que ralar aí alguns aninhos pra chegar, pra estar num bom nível. O artista de pós, ele tem, assim, toda produção de publicidade tem que ter artista de pós? Depende. De foto, assim, que tem foto, tem que ter? Não, a foto sempre vai ter, mas, por exemplo, tem muito fotógrafo que faz pós nas suas próprias fotos. Isso é bem comum, assim, bem comum. Principalmente quando não é... Quando, por exemplo, editorial, essas fotos que são... Por exemplo, foto de roupa, né, de e-commerce, essas coisas, na maioria das vezes, ou é o próprio fotógrafo que trata, ou você tem uns artistas de manipulação, mas que, assim, que pegam para fazer o básico do básico e ganham no volume. Não é um trabalho muito criativo, digamos assim. Entendeu? É um trabalho bem braçal. Eu já fiz orçamento, cara, da galera querendo pagar 10, 20 reais por foto. Caraca. Coisa assim, porque aí você... E é uma coisa muito louca, porque tipo assim, 300 fotos. Abriu o Lightroom, edita em lote e manda de volta. Mas trabalho assim, 300 fotos. E aí, óbvio, se o cara tem 300 fotos... e você vai cobrar preço de publicidade, não tem como o cara pagar. Porque na publicidade você tá acostumado a ficar 1, 2, 3 dias em cada foto. Pra começar, que ele não vai ter um ano pra você trabalhar. E segundo, que isso ia ser um absurdo. Então, esse tipo de tratamento ele é bem basicão, assim. É só tipo puxar um contrastezinho, dar uma mexida nas cores pra dar um pop na imagem, né? Só pra dar ficar mais viva e limpar as imperfeições mais gritantes, assim. É uma coisa muito rápida, entendeu? Esse mercado tem bastante, mas, sei lá, não é uma coisa que me enche muito os olhos, assim, né? Você não vai trabalhar não é uma coisa muito criativa, né? Pode ser bom pra quem tá começando, talvez. Pra pegar até a manha de trabalhar rápido, né? Uma coisa que eu tenho visto é que um mercado que eu não conhecia, eu acompanho algumas pessoas no Instagram, é que tem gente fazendo pós-produção para arquivista. Você vê como o mercado tá crescendo? O arquivista se tornou muito interessante para substituir aquelas maquetes e os próprios stands, né, montados de empreendimento imobiliário. Porque, novamente, redução de custos, né? O que é mais barato? Você montar uma maquete que pode quebrar, que tem que ficar sendo limpa, não sei o que, para ficar lá exposta no lugar, ou você fazer a mesma coisa em 3D, onde você pode ter várias vistas de vários ângulos, você pode fazer uma animação em cima e não vai quebrar, não vai, sabe? Você pode usar aquilo de diversas formas. Então, e após, ela sempre vai ser interessante nesses casos, porque no 3D, para você chegar num nível de realismo muito alto, você precisa de tempo. Então, às vezes, é melhor você não ir tão além no realismo, né? Usando coisas mais simples e tudo mais, e depois você trazer um pouco mais desse realismo e dessa beleza, né, estética para a imagem direto na pós, entendeu? Acaba que encaixa um pouco por aí, assim. Mas é um mercado que eu nunca trabalhei, assim. Pra dizer que nunca trabalhei, eu já fiz uma peça de arquivista quando eu trabalhava na Sigos, mas eu mesmo pegando trabalho eu nunca trabalhei. Eu até acho interessante, cara, tem bastante coisa legal de arquivista. Inclusive, tem um artista de 3D que entrou recentemente para a Light Farm, que veio do mercado de arquivista. Ele é muito bom. Tem um pessoal que eu sigo há bastante tempo, que eles fazem manipulação de arquivista. Eu vou deixar o link aqui, se não me engano, é Arc9 Learner, uma coisa assim. Os caras são absurdos, assim, a manipulação dos caras é absurdo. Nível Matte Paint, assim, de filme. Irado isso, irado. É muito bom. Eu vou deixar o link do trabalho deles aqui nos comentários. E, cara, eu via... E aí foi que eu fui entender o que eles faziam, que era manipulação, quando eu comecei a trabalhar e conhecer a galera de publicidade, porque eu achava que era só uma ilustração com foto, né? Porque eu não conhecia isso quando eu comecei. Eles são bem antigos. E eu vi que o foco deles é manipulação para arquivista.
E os caras são absurdos, são muito, muito bons. Como você falou aí, no 3D você vai demorar um tempão pra fazer certas coisas como árvore, vegetação. E os caras fazem isso e fica parecendo que tá integradaço na imagem. Colocam pessoas que é recortado e colocam integrado certinho a sombra da pessoa, a atmosfera. Os caras são muito bons. É aquilo que eu falei, né? E pra fazer esse tipo de detalhe no 3D direto, você até consegue, mas esse tempo que você perderia nisso aí, né? Na pós você faz muito mais rápido. No fim das contas, o que dita, né, os movimentos, né, do mercado vai ser sempre a redução de custo, né? Sim, porque redução de custo se traduz em maximização do lucro, né? Claro. Sim. Então, pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Exato, tanto do lado do artista quanto do lado do cliente. O cliente quer. Exato. Se o cliente economizar um pouco, ele te dá metade do que ele economizou. Não tanto, nem tanto. Mais ou menos. Um dia. Uma coisa que eu queria saber é o que um artista de pós e manipulação tem que ter no portfólio para ele começar? Você hoje, quando for contratar, você tá no Light Farm e chega alguém que quer trabalhar com isso, é iniciante, o que ele tem que ter no portfólio para você contratar ele? Falar, Milton, esse cara é um cara bom que vai crescer aqui na empresa. Cara, uma coisa que eu sempre digo para quem tá querendo começar, e não falo nem só de pós não, mas de qualquer parte da como é que se diz assim? Da esteira produtiva criativa, né? Seja concept, ilustração, seja 3D, pós-produção, vídeo, etc. Se você está começando, se você ainda não tem um portfólio montado já com seus trabalhos, né, ao longo do tempo, foque em produzir coisas que tenham a ver com o lugar onde você quer trabalhar. Por exemplo, vamos supor que, teu sonho é trabalhar na Light Farm. Cara, abre o site da Light Farm e vê o que a Light Farm faz. A Light Farm faz né, tipo, diversos tipos de imagem, mas assim, olha ali e vê o que daquilo ali que você curte, que você gostaria de ter feito e tenta fazer coisas semelhantes. Óbvio que se você ficar copiando também não é legal, mas tenta fazer coisas semelhantes, coisas no mesmo, sabe, no mesmo caminho criativo, entendeu? E aí sim, e aí você monta um portfólio focado. Eu acho que é a melhor forma, né, de chegar com um trabalho seu para buscar uma vaga, né, num lugar. Até porque quando a Light Farm busca um artista, e isso eu acredito que qualquer estúdio pensa da mesma forma, ele vai querer um artista que saiba fazer o que a Light Farm já faz. Então se o cara apresenta um portfólio, né, inspirado no trabalho da Light Farm, é o melhor dos mundos. Ele já sai na frente de quem tá mostrando um portfólio genérico, entende? Sim. A não ser que seja uma coisa muito específica do tipo, a Light Farm agora vai montar uma equipe para fazer um tipo de trabalho que ela nunca fez. Mas, cara, isso é muito específico, não entra nessa conta, sabe? No geral, quando a gente precisa de artista para suprir a demanda de trabalho que a gente já faz, mas não dá conta por uma impossibilidade física, né? Se você cresce trabalhos dentro da empresa, você precisa de mais artistas para suprir essa demanda. Mas esses trabalhos, eles têm geralmente a mesma linha, porque os clientes escolhem a Light Farm para fazer o que a Light Farm sabe fazer. Sim. Eu ia até falar isso, porque é uma lógica que apareça trabalhos de acordo com o que já tem no portfólio deles. Exatamente. Então vai precisar de gente para fazer aquilo. Exatamente. Tanto que a própria Light Farm, ela tem uma postura de liberdade dos artistas para a gente criar imagens para irem pro portfólio da Light Farm, né? Sim, acho isso muito foda, cara. E isso traz... o mais legal disso é que isso traz cliente. Né? Por exemplo, não sei se você chegou a ver que há um tempo atrás eu tava fazendo mais imagens de carro. Né? Fiz um Porsche, fiz um Mustang, não sei o quê. E, cara, logo depois chegou uma mega campanha irada de Volkswagen, de carro, em 3D, entendeu? Que eu fiz também. Foi essa que você dirigiu, não foi? Isso. Acompanhei. Ficou bem maneiro. Então, assim, foi bem claro que foi um job que chegou porque a gente estava criando essa demanda para os nossos clientes, né? Avisando eles que, olha, a gente faz isso aqui, sabe? Tipo... Sim. Foi bem maneiro. Cara, eu queria falar um pouquinho mais do lado pessoal.
uma coisa que eu não sei se a galera sabe, o Ramon tem um podcast iradíssimo. Quem não escuta tem que escutar. Valeu. Fala um pouco Fala um pouco desse podcast, esse projeto ficou em ato aí durante um tempão. Fala um pouco desse projeto pra gente. Então, o que aconteceu, né? Já tinha. Galera, olha só, querendo interromper o Ramon, mas já interrompendo. É que eu queria perguntar isso ao Ramon um tempão e fazer perguntas. Eu vou aproveitar o Arradcast pra isso. Desculpa, gente. Nada, que isso. Pode perguntar qualquer parada. Então, aqui é... Fala pra gente aí. É maneiríssimo, cara. Me amarra. Então, cara, eu sou uma pessoa que gosta muito de entender as coisas, né? E falar sobre as coisas. Coisas, quando eu digo, é qualquer coisa, assim. Qualquer coisa que eu acho interessante. E eu sentia muita falta de debater, sabe? Sobre qualquer assunto que fosse e principalmente sobre política, né? Uhum. Porque é uma coisa que tá muito recente, assim, das pessoas discutirem política. E com a pandemia, essa falta de debate ficou mais forte pra mim, uma coisa pessoal minha, assim, né? Porque eu tava tendo cada vez menos contato com as pessoas, né? Todo mundo fechado em casa. Uhum. Quando a gente se falava, ou era trabalho, ou era pra jogar alguma coisa, ou falar assim, tipo, né, via internet mesmo. Então, assim, se perdia muito o tempo falando de política e outras coisas mais sérias, assim. Só que isso é um assunto que sempre me chamou muita atenção, que eu sempre gostei muito e que eu lia muito. E cara, isso é uma coisa que acontece, é que quanto mais você consome informação, mais você quer, sabe, tipo, botar pra fora, né, isso, porque você precisa falar com alguém. Não sei se isso é uma coisa de todos, né, mas eu tenho esse negócio de, tipo, é que nem quando você vê um filme que você acha muito foda, que você sai do cinema, quer dizer, sei lá como é que é cinema hoje em dia, porque eu já não vou ao cinema há mais de 2 anos, mas assim, sabe, com aquela sensação de, tipo, você saía do cinema que você precisava falar com as pessoas, caraca, esse filme é muito bom, olha, por causa disso, você tinha que encontrar alguém que já tinha visto esse filme pra você, né? Sim. E eu acho que o podcast foi um pouco isso, sabe? Foi um pouco de pegar e de eu poder falar um pouco essas coisas que eu tava sentindo, que eu queria botar pra fora. E eu tentei fazer de uma forma divertida, assim, porque qual o conceito do Lendo Meu Feed ao Vivo, né? Que é o podcast. Era eu abrir o Twitter ou o Facebook ou qualquer coisa e simplesmente ler o que a galera tava postando na hora e fazer um comentário em cima. Assim, no geral eu preferia os posts políticos porque é um assunto que tá muito... né, tá muito quente no momento, mas... A ideia do podcast nem é ser um podcast especificamente de política, né? E só que assim, ficou em ato de dezembro, né, do ano passado até uns 2 meses atrás, quando eu consegui soltar 2 episódios de novo, por causa de trabalho, falta de tempo e assim, é difícil, né, organizar, porque ainda mais fazendo tudo em casa e como o meu podcast ele também tem uma questão que é a data, ele fica datado muito rápido, né? Porque como ele é uma coisa do momento, eu tenho que gravar, editar e soltar ele, tipo, no espaço de tempo mais curto possível. Então eu não posso gravar vários e ir soltando ao longo do tempo. Eu tenho que gravar, editar e soltar, né? Então isso acaba dificultando um pouco. Eu quero voltar... É tipo um meteoro, né? Exatamente. Eu quero voltar em breve, assim, com uma coisa mais frequente. O último episódio foi uma entrevista que foi, cara, foi muito maneiro, assim. Foi mais de 1 hora de conversa, acho que foram quase 2 horas, 1h45, eu acho, de conversa com um amigo meu, assim, da época de... Olha que doideira, né? A gente estudou junto no Cefet há 20 anos atrás. Caramba. E assim, cada um foi para um lado, né, na vida, né? E há uns 6 anos atrás, se eu não me engano, ele se mudou pra rua que eu morava. Caraca. No Alto da Boa Vista. A gente se encontrou na rua, assim, foi uma coisa muito engraçada. Eu tava saindo de casa, ele tava chegando na rua, e eu olhei assim, Rafael? Aí, caramba, o que tá fazendo aqui? Eu falei, pô, eu moro aqui. Ele, caraca, eu moro as 4 casas acima aqui na rua, sabe? Tipo, e a gente voltou a se falar, assim, mais por causa disso, mas assim, ainda assim, bem... Cara, que massa. Bem
distante, né? Porque é uma coisa doida, né? A gente era muito próximo na época do colégio, mas esse espaço, né, que ficou entre a gente fez com que a gente ficasse distante do contato físico, né? E a gente se falava bastante virtualmente, mas não tinha mais esse contato, né? Pessoal de sair pra fazer coisas, sair pra tomar cerveja, etc. Coisas que a gente não faz desde aquela época, né? E aí, com essa coisa da política, né? Vindo no podcast e tudo mais, e esse meu amigo, ele é filiado ao PT, né? Tipo, militante já há muitos anos e tudo mais. Hoje em dia ele tá no diretório aqui do Rio. E eu falei assim, cara, a gente tá com um problema de debate muito forte, né, na política, porque parou-se de escutar ideias para apenas escolher lados, igual o time de futebol, né? E tanto que a minha ideia foi jogar pro pessoal no Instagram, pra galera mandar perguntas pra eu fazer no podcast pro cara, entendeu? E fluiu dessa forma, né? Eu peguei as perguntas que a galera fez, eu fiz umas perguntas também que eu queria fazer. Eu achei que foi bem interessante, assim, porque eu acho que a gente tem que parar de demonizar a política, né? E tentar ir pelo que a gente acha que é certo, né? E não nesse negócio, a esquerda é isso, direita é aquilo. Não, se você se identifica com os ideais da direita, pô, maravilha. Se você se identifica com os ideais da esquerda, maravilha, né? Mas não fica nessa onda, né? Nessa coisa de que, esquerdista é autoritário lá, sabe? Tipo, enfim. Eu escutei e, cara, eu gostei que ele foi muito elucidativo, ele foi muito esclarecedor. Eu não sou petista, eu queria ser. Não consigo ser, ter um lado na política, eu sou mais centro, mas apesar de eu ter uma mentalidade bem próxima da esquerda, com questão de questões sociais, eu acho que a gente precisa avançar muito isso no Brasil e erradicar todas essas mazelas que a gente historicamente tem. E eu gostei muito, eu gosto de escutar pessoas que conseguem expor suas ideias sem petista, bolsominion, não sei o que, ficar brigando, porque é isso que você falou. Cara, é um país só, entendeu? Independente do lado que ganhar, esse cara vai ter que governar pro país todo. Sim. Não só para uma parcela. Não existe isso, governar para uma parcela, porque ele é um funcionário público como qualquer outro. E seja ele o prefeito, o vereador, o deputado federal, o estadual, o que for. E eu gostei muito, foi bem elucidativo. Foi o melhor podcast que você fez. Valeu. Foi bem maneiro, cara. Escutei 2 horas e pouco, passou voando. E, galera, recomendo, vai estar aqui, o Lendo Meu Feed ao vivo. Espero que o Ramon continue, que... Faz episódio menor, Ramon, e tu vai editando rapidinho e soltando. É difícil, cara, eu falo muito. Deu pra perceber aqui. Sei como é que é. A rádio também, daqui a pouco tá me podando aí. Galera, a gente tem aqui, o Ramon escuta o podcast, então já sabe, a gente tem aqui a parte do podcast, a gente tá chegando no final aqui, e no podcast a gente tem um bloco chamado One Ride Indica, onde a gente pede ao convidado para indicar, seja um livro, filme, uma série, qualquer coisa, não precisa ser relacionado à arte. A Ride Indica, Ramon Saraldi. Cara, então, eu vou fazer umas indicações que eu sempre faço. Pode ser mais de um de cada ou tem que ser um só de cada? Pode ser o que você quiser. Tá, então eu vou fazer duas indicações de livro. A primeira vai ser o meu livro favorito, que é também do meu autor favorito, chamado Humberto Eco. O nome do livro é Pêndulo de Foucault. Esse livro abriu minha cabeça de diversas formas. É um romance ficcional, não é nada em relação política nem nada, mas a forma como ele escreve a história e como ele te conduz é inacreditável. Eu acho que para quem curte drama policial, né, investigativo e teoria de conspiração e coisas relacionadas à teologia, maçonaria, sociedade secreta, cara, assim, o livro que legal. É um prato cheio, assim. Parece legal, hein? Se você, cara, o que eu falo é o seguinte, se alguém leu o Código da Vinci e achou maneiro, se você leu o Pêndulo de Foucault, tu vai ter uma catarse, assim, porque o Código da Vinci se transforma num livro de criança, perto do Pêndulo de Foucault, sabe? Então... opa, aí sim, pô, gostei, gostei. É muito bom, muito gostei. bom. E assim, leia outros livros do
Humberto Eco, que é tudo porrada, cara, tudo bom. Eu li 4 livros dele, é só coisa boa. E o outro livro, esse sim vai ser um livro político que eu vou indicar, que vai ser o Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, que foi um livro que, cara, o livro é um soco no estômago, assim, sobre a história da exploração da América Latina. E eu acho que todo latino-americano deveria ler esse livro, assim, para entender um pouco o porquê de, sabe, das coisas aqui serem como são, do atraso ser do jeito que é, a corrupção, enfim, explica muita coisa e fica muito claro as forças que estão, sabe, sendo exercidas aqui, né? E é muito interessante. Agora, de filme, cara, filme é muito difícil, porque eu gosto muito de filme, eu tenho muitos filmes que eu diria, eu não tenho um filme favorito, eu tenho muitos filmes favoritos, e vai depender muito da fase que eu tô, assim. Eu acho que hoje em dia, caraca... Barraca do Beijo, gente, tá com vergonha de falar. Não, porque eu tô pensando em vários aqui, cara, eu fico muito em dúvida, é porque dá pra você falar por tantas coisas, assim. Eu vou falar de 3 filmes. O Poderoso Chefão, que eu acho que é uma das melhores construções de personagem que eu já vi, assim, no cinema, que é a construção do Michael Corleone. Sim. Né? É incrível. É um filme de 3 horas que eu já vi umas 4 ou 5 vezes. Assim, é maravilhoso. As continuações também são boas, mas o primeiro filme é um escândalo pra mim, questão de cinema. Um outro filme que eu acho que é um divisor de águas pra mim é Matrix. É maravilhoso em muitos aspectos, inclusive aspectos visuais. Assim, os caras revolucionaram em vários sentidos. O cinema hoje em dia de efeitos visuais só é o cinema de efeitos visuais porque em 2000 teve Matrix. Exatamente. Mais recente, eu vou falar do Tenet. Caramba. Que é um filme que eu preciso rever. Putz. Que é um filme que estourou a minha cabeça de uma forma que, assim, eu queria muito ter visto esse filme no cinema. Ele não foi pro cinema, não? Foi pro cinema? Eu acho que ele não chegou aí. Pandemia, né? Se foi aqui no Brasil, acho que não foi. Só lá fora. Mas que, cara, o que o Nolan fez ali em termos de edição, cara, e direção nesse filme é inacreditável. É inacreditável. Como que ele construiu aquela história, que a história ela é um ciclo. E, assim, não vou dar spoiler porque é um filme recente, mas é incrível, assim. Se você não viu Tenet, se você gosta do Nolan, assista hoje. Pare, tire 2 horas do teu dia pra assistir esse filme que você não vai se arrepender. Não, tá na HBO, e de vez em quando eu fico na HBO Max, cara, rodando, porque tem tudo quanto é serviço de streaming que tá, porque eu não tô saindo de casa mais, então... Eu não sei nem como é que vai ser quando eu sair de casa. e eu fico rodando. E esse filme foi um filme que a gente tava discutindo aqui em casa, se viu ou não, que não sei o que. O pessoal fala que tem que prestar atenção, né? A gente sempre vê filme conversando. Cara, eu voltei o filme mais 3 vezes e falei, não, agora a gente vai ver. E meu irmão, o filme é absurdo, sua cabeça explode quando você começa a entender o filme e as coisas vão acontecendo, sua cabeça vai explodindo, o filme todo a sua cabeça explode. Sim. Então assim... Não, gente... e depois que eu vi o filme, eu fiquei naquela neura, né, de preciso saber mais coisas do filme, não sei o quê, e eu fui escutar podcast sobre o filme. Cara, quando vieram outras pessoas falando sobre as experiências dela e o que elas entenderam, e detalhes que eu não tinha percebido, e você fica assim, não, caraca, não é possível, tem que ver essa porra de novo, eu tô doido pra ver de novo já. Não, eu não escutei nada depois, eu vou até procurar, porque eu não escutei nada depois. Eu fiquei assim com a minha cabeça, meu Deus, que parada sinistra, mas aquilo que aconteceu, eu não, que aquilo... Gente, veja, pra gente poder conversar, a gente faz um grupo de Tenet. Sim. Foi muito bom. Gente, Ramon, a gente bota de trás pra frente, sacanagem. É bom. Isso não é spoiler. Esse podcast vai ser de trás pra frente, ó, Gabriel. Agora, edita. Caraca, né? Aí a pessoa tem que botar pra ouvir ao contrário, senão ela não vai entender nada. Vai parecer uma conversa do demônio, né? Igual a música da Xuxa. Ramon, muito obrigado, cara, por aceitar participar. Eu espero que a galera tenha gostado como eu gostei. Foi bem maneiro. Pô, eu adorei, cara. Se quiser chamar de novo, só pelo papo eu aceito. Demorou. Vai voltar então. Vai voltar, só marcar. Show de bola. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se for mais uma Radcast, um podcast da Rádio School, a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.
Xuxa da filha de Atena, sangue dele, não. Xuxa da filha, o homem. Cara,